Gálatas 3:15, assim diz: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Meus irmãos, há um costume muito antigo de que quando alguém pede um dinheiro emprestado, a pessoa ela dá uma garantia. A pessoa dá alguma coisa para que esse valor que fique ali guardado, para que se a pessoa não tiver condição de pagar, aquela garantia deixada, aquilo vai cobrir, então, e a pessoa que ofereceu o dinheiro emprestado vai poder receber. Há também o costume de que quando a pessoa pede dinheiro emprestado, mas ele não tem como dar alguma coisa como garantia, que alguém entre como fiador. E esse fiador tem que ser alguém de posses, para que, se caso essa pessoa que pegou emprestado não puder pagar, o fiador vai pagar com o dinheiro dele, ou seja, ele vai garantir o pagamento daquele empréstimo. A gente vê agora nessa época de política, políticos prometendo muita coisa. E como todo mundo sabe que político mente para ser eleito, besta é aqueles que acreditam que eles vão fazer o que prometem, aí então ele vai lá e registra em cartório a sua promessa. Para que esse registro? Para que os eleitores possam ter um meio legal para dizer, você prometeu, que ele pode simplesmente chegar no final e dizer, eu não prometi nada, diz, ó, está lá. Ou seja, como desconfiança na palavra dele, fica um documento ali como garantia. Deixa eu fazer um retorno aqui ao passado. A gente vê lá em Gênesis 15, lá no início da história, Deus então chama Abraão e promete abençoar Abraão. Tudo foi preparado para o restabelecimento ou estabelecimento de uma aliança entre eles. Abraão pegou alguns animais, partiu no meio, e esses animais foram expostos dessa maneira, e era o jeito de fazer acordo naquela época assim. As duas partes eram colocadas e as pessoas, então, fechavam a sua aliança, pegavam na mão um do outro e passavam junto no meio daquele sangue, no meio daqueles animais. O que isso queria dizer? Queria dizer o seguinte, se alguma pessoa, alguma daquelas duas pessoas, quebrasse a sua promessa, a sua palavra naquele acordo, a pessoa teria que morrer como aqueles animais morreram. Era uma espécie de ameaça de morte no estabelecimento da aliança. Abraão fez isso. Deus mandou partir os animais, ele partiu. E ele ficou esperando Deus aparecer para poder passar entre os animais. Só que demorou muito e Abraão dormiu. E esse sono foi um sono providencial, porque Deus, ali aproveitando esse sono, deu a Abraão uma visão do futuro. Ele que não tinha filhos, teria uma grande nação que procederia dele. E ele então teria um grande povo que iria para o Egito, e lá no Egito eles morariam durante 400 anos, e Deus iria tirá-los de lá. Deus iria abençoar Abraão com uma grande nação, com a proteção e com muito cuidado. Quando Abraão acordou, já era de noite. Mas quando ele acordou, Deus disse, a promessa que eu fiz e aquilo que você viu nesta visão vai acontecer, eu vou te abençoar. E naquilo então vem um fogo, um facho de fogo vindo dos céus, e Deus então, através daquele fogo, passa entre as partes dos animais. E uma vez passado, Deus torna a falar com Abraão. Abraão, eu te darei essa terra e te abençoarei e abençoarei a sua descendência. Veja que em qualquer acordo entre duas pessoas, como se faziam, as duas partes tinham que se comprometer. As duas partes, elas passariam ali no meio da aliança, porque dizia então, quem quebrou a aliança paga. Mas nesse caso não. Deus, ele passou sozinho no meio das partes. Isso, meus irmãos, vem para nos mostrar a salvação pela graça. Que Deus, quando promete alguma coisa, ele não espera o pagamento pela nossa parte. Ele não espera o cumprimento de normas da nossa parte, porque é Deus que se compromete. A garantia de que Abraão e sua descendência seria abençoada foi integralmente dada por Deus. A bênção terrena é dada, a promessa de bênçãos terrenas que foi feita a Abraão
seriam usufruídas por ele, seriam usufruídos pela sua descendência, mas somente Deus é que iria garantir essa promessa. O recebimento das bênçãos da aliança, então, nunca dependeu de Abraão, nunca dependeu da sua descendência, também nunca dependeu de nós. Irmãos, este é o assunto dessa parte do texto. E Paulo, então, ele vai tratar aqui sobre o tema, a garantia do cumprimento da promessa. O que é necessário fazer para receber a bênção de Deus? O que nós temos que fazer? Porque quando se fala a respeito da lei, muitas pessoas pensam que precisam cumprir a lei para ser abençoados, que precisa fazer algo para receber o amor de Deus. Aí a pergunta que a gente faz é, o que o filho faz para se tornar filho do pai? Não faz nada. Se o pai quiser renegá-lo, pode entrar na justiça e o exame de DNA vai comprovar, é filho dele, ele tem que assumir a responsabilidade de pai. Ou seja, legalmente, não há como negar um compromisso. Mas aqui nós estamos falando de uma promessa feita por Deus para nós, no qual ele não cobra esse cumprimento da nossa parte. Que tipo de promessa foi feita por Deus? Primeiro, Deus prometeu a Abraão promessas terrenas, bênçãos terrenas. Prometeu proteção, prometeu cuidado, uma descendência grande, o acompanhar. E depois, posteriormente, Deus, então, ele promete, com a chegada do descendente, agora, então, a promessa de algo maior, da salvação da alma, agora visando algo muito maior do que a promessa inicial. Desde o início, irmãos, tudo foi garantido por Deus e de graça. Nunca, homem nenhum teve que pagar pelas bênçãos de Deus. A gente vê igrejas prometendo bênçãos através de entregas de oferta, através do cumprimento de uma semana ou várias semanas de campanhas de oração. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus revelado da Bíblia. Deus, ele não impõe regras, não impõe leis, não impõe mandamentos e não impôs para Abraão, nem o faz por nós. Deus nunca cobrou do homem algo para garantir o cumprimento da palavra dele. Deus sempre se baseou em si mesmo. Tem um texto lá de Isaías 9, quando diz que o zelo do Senhor fará isso. Ou seja, o zelo de Deus com a sua própria palavra faria como que o descendente prometido nascesse e morresse e desse salvação ao seu povo. Veja que não há negócios entre Deus e os homens. Se eu quiser comprar alguma coisa do Tiago, eu vendo para o Tiago e eu pago para o Tiago. Se o Tiago quiser comprar de mim, eu vendo para ele e ele paga para mim. Há uma contrapartida, só que com Deus não há negócio. Não há cobrança de cumprimento de obrigações por parte do homem. Deus, ele prometeu e ele fará. Sem nenhuma contrapartida, é isso que nós chamamos do amor ágape. É o amor de Deus revelado no qual ele se dá e ele não cobra. A graça foi revelada por Deus desde o estabelecimento desta aliança. As palavras ouvidas posteriormente por Abraão, quando Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, essa palavra não foi uma condição dada a Abraão para ele abençoar. Deus não disse, eu só vou te abençoar se você for perfeito. Não, esse deveria ser um comportamento de Abraão. A busca da perfeição, a busca de uma vida santa, seria porque ele estaria andando na presença de Deus. E Deus, ele exigiria que aqueles que andam com ele, como ele exige de nós, que nós nos preocupamos em ser santos. Deus cumpriria a sua palavra. Abraão deveria então responder ao comportamento divino, andando de maneira digna na presença de Deus. Mas, irmãos, em primeiro lugar, nós veremos aqui o estabelecimento da aliança. A estabilidade da aliança que foi estabelecida. Do versículo 15 a 18, diz o seguinte: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois,
não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmãos, nós acabamos de refazer o negócio com a Terracap. Há 15 anos atrás, o pastor Jade foi lá e fez o negócio. Foi feita uma escritura. Agora, para nós mudarmos, para tentar baixar esse juro, e mudar o índice que corrigia, nós tivemos que ir lá fazer uma nova escritura. Por quê? Nós estamos falando aqui de um acordo comercial, não de uma aliança, como a aliança feita por Deus a Abraão. Porque eu não posso simplesmente mudar o meu modo de ser e de fazer as coisas, como a Terracap também não pode, simplesmente na palavra, porque há um estabelecimento legal. Desse jeito, a gente olhando para a aliança que foi feita entre Deus e Abraão, ali não houve um acordo bilateral, pelo contrário, houve uma aliança unilateral. O fato de Deus passar entre as partes mostra que aquela aliança seria garantida por Deus. Abraão receberia, Deus faria, como ele disse que faria, e Abraão, na dependência da misericórdia de Deus, ele receberia a bênção. A base da aliança foi a graça divina. No estabelecimento da aliança, nenhuma exigência foi feita por Deus a Abraão, e nem foi deixada exigências para os seus descendentes. Tudo seria garantido por Deus. Agora a gente pega a Bíblia e vê lá no lá no Êxodo, capítulo 19, quando Deus, então, depois dessa nação ter se tornado grande, depois de Deus ter tirado ela do Egito, depois de Deus ter chamado esse povo, então, para caminhar com ele, Deus agora vem a ele para renovar a sua aliança. E Deus, ele estava pronto para renovar a aliança no mesmo molde que fez essa aliança com Abraão, ou seja, sem cobrar nada. Mas dá uma lida em Êxodo 18 e 19, você vai ver que o povo, quando Moisés chegou para o povo e disse que ele deveria, Deus daria as suas leis, que Deus faria essa aliança com eles, o povo disse assim: pode mandar que a gente obedece. Deus não estava interessado em colocar leis para o povo obedecer, mas o povo estava disposto a obedecer à lei. Eles não queriam depender da misericórdia de Deus, eles queriam depender de si mesmo, da capacidade de fazer o que Deus exigia deles. Só que Deus, em Deuteronômio 5, 29, diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus demonstra que eles não vão cumprir. Deus diz: eu sei que eles não vão cumprir. Eles não têm o coração perfeito para cumprir a minha vontade. A vontade de Deus é revelada dizendo que o povo deveria amar a Deus. Não apenas obedecer com medo, mas que amasse a Deus. Quem é pai sabe disso. Os filhos nem sempre obedecem a gente. Mas o que a gente quer não é aquela obediência cega. A gente quer o amor. Porque quando o filho ama, ele será tentado a desobedecer. E quando o filho desobedece e ama o pai, ele volta atrás, ele quer o amor do pai. Ele teme sim um castigo, mas ele volta por amor. Deus é que diz a seu povo: ouve, Israel, o Senhor Deus, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus, ele queria: vocês devem me amar. E vocês devem fazer com que os teus filhos me amem também. Porque Deus queria um relacionamento baseado no amor, numa entrega por amor, numa dependência por amor. Depois de uma longa caminhada, depois de confirmar a infidelidade de Israel,
Depois de revelar a maldade de Israel e a sua incapacidade de fazer a vontade de Deus, lá mais à frente, em Deuteronômio 28 e 29, nós vimos ali a descrição das bênçãos para aqueles que obedecerem e as maldições para aqueles que desobedecerem. Durante muitos anos, e por várias vezes, Israel foi rebelde contra Deus. E sendo rebelde contra Deus, eles experimentaram as maldições da lei. Eles sofreram, Deus levantou inimigos e eles foram levados cativos. E Deus, ouvindo o clamor do seu povo, vinha e socorria o seu povo e libertava. E esse povo caía novamente, e Deus ia lá, levantava outro juiz e abençoava. Veja que todas as vezes que Deus fez isso, que Deus libertou o povo, Deus sempre lembrava a aliança com Abraão, porque eles não recebiam a ação de Deus baseado na obediência deles, mas Deus os abençoava baseado na graça dele, na misericórdia dele, e assim então eles eram lembrados da aliança. Veja, irmãos, que Jesus, antes da sua morte, ele reuniu os discípulos e deu um sacramento. Ele instituiu a ceia e disse que deveríamos fazer isso em memória dele, em memória do que ele tinha feito. Jesus era o descendente de Abraão, do qual ele carregava o peso daquela aliança. Jesus Cristo, ele veio, cumpriu e disse que aquele sangue era o sangue da sua aliança. Ele vinha cumprir desta maneira a sua parte e fazer a vontade de Deus lá no passado. Lembram bem, por que eu volto a falar lá de Gênesis 15? Acontece o seguinte, como Deus passou, alguém teria que morrer. Acontece que só Deus passou, então quem deveria morrer? Era Deus. E aí então, Deus vai lá em Cristo e dá a sua vida. Cristo então cumpre a maldição da lei. Ele cumpre aquele acordo que foi feito lá no passado. Olha, aqui nesse texto Paulo disse, irmãos, eu falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Paulo estava, lembra aos leitores a estabilidade de uma aliança. Mesmo que ela seja feita entre pessoas, uma vez que a palavra é dada, ninguém pode mudar os termos de uma aliança. Ninguém pode acrescentar nada, isso é ilegal a qualquer aliança. Só que a aliança em questão foi feita entre Deus e Abraão, tendo o seu descendente como alvo. Os filhos de Abraão foram beneficiados pela aliança, eles gozaram dos benefícios dessa aliança, porém não caiu sobre eles, nem cai sobre nós, o peso do cumprimento dela. O texto diz, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, o teu descendente que é Cristo. A promessa de bênçãos a Abraão foi muito além de bens, muito além de multiplicação de descendência. Deus, ele falava de bênçãos integrais para o corpo e para a alma. Deus queria salvar o seu povo e de modo completo, mas seu povo nunca estaria apto a cumprir os termos da lei, a cumprir qualquer cobrança da parte de Deus. O descendente de Abraão, a quem a promessa se cumpriria, é Cristo. Ele vem então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os cordeiros que foram mortos no Antigo Testamento apontavam para Cristo. E ele vem então sendo o cumprimento das promessas. Paulo aqui argumenta, ele diz assim, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual era o problema que Paulo estava tratando ao escrever aos Gálatas? O problema era que judaizantes se infiltraram na igreja e eles estavam ensinando aos Gálatas que eles só seriam salvos se eles se circuncidassem e se eles cumprissem os rituais que os judeus cumpriam antes da vinda de Cristo. Ou seja, eles estavam colocando leis, mandamentos e obrigações para mostrar ao povo, vocês não precisam de um Salvador, vocês precisam cumprir a lei. Ao tentar cumprir a lei para serem salvos,
eles rejeitariam a salvação e rejeitariam o Salvador, que oferecia tudo gratuitamente. Paulo, então, lembrou para eles, a lei que veio depois, a lei que os judeus estão querendo fazer vocês cumprirem, ela não pode mudar, não pode anular a promessa, porque a promessa foi da salvação de graça. A promessa, a exigência era que o descendente morreria. Ou seja, Deus daria a vida para garantir aquela promessa e a salvação. Não haveria necessidade do cumprimento de lei. Não poderiam pagar por algo que foi ofertado gratuitamente. A lei, ela não anula a promessa da graça. A recepção da promessa é baseada na fé, na dependência de outro, no caso Cristo, e não pelo cumprimento de leis e mandamentos e nem por exigências. Tudo que vem de Deus para nós, todas as bênçãos que nós recebemos, é unicamente através de Cristo. Paulo fala isso lá em Efésios, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Por isso que fazer qualquer sacrifício para ser abençoado é inútil, porque quando nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos, nós oramos uns pelos outros e dizemos, em nome de Jesus. Ao dizer em nome de Jesus, nós estamos dizendo pelo que Cristo fez, porque só pelo que Cristo fez é que nós seremos abençoados. Então, meus irmãos, nós não temos que pagar por aquilo que Deus já nos ofertou de graça. A aliança é completamente estável, ela não pode ser mudada e nada pode ser acrescentada. A promessa é fiel e nós podemos viver seguros, porque a aliança não será mudada. Por isso que nós ensinamos a certeza da salvação. O crente em Cristo tem que ter a certeza, porque quando um crente diz, você é salvo, ele diz, eu não sei, às vezes eu sinto que eu sou salvo, às vezes parece que eu não sou salvo. Ele não está duvidando somente de si, ele está duvidando do Salvador, porque quem disse que daria a salvação foi o Salvador. Mas quando a pessoa olha para si, para a sua imperfeição, ele está dizendo, eu não cumpri a lei, eu não cumpri as minhas obrigações, então eu não posso ter certeza da salvação. Mas desde o início, quando foi feita a promessa, Deus queria que nós confiássemos nele, confiássemos no cumprimento dele, porque é ele que garante a promessa. Mas veremos mais aqui a razão da existência da lei. O texto, versículo 19 e 20 diz, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Por que leis foram criadas? Porque há pessoas que praticam males, porque pessoas desrespeitam pessoas, porque pessoas não garantem o direito básico dos outros. Pense nas leis trabalhistas. Por que foi necessário criar leis trabalhistas? Porque patrões estavam abusando dos seus funcionários, não dando a eles condições dignas de trabalho, cobrando deles que trabalhassem em uma quantidade, uma carga horária muito grande, e aí os funcionários estavam doentes. Ou seja, os trabalhadores receberam os benefícios da lei que foi criada porque os patrões estavam transgredindo, estavam desrespeitando. Do mesmo jeito, as leis de trânsito. Por que foi necessário fazer leis de trânsito? Porque o seu Hélio no carrão lá estava querendo andar muito rápido e colocando, então, as pessoas em risco por causa da velocidade. Aí vem a lei e diz, seu Hélio, o senhor vai ter que aprender a respeitar o passageiro que está lá andando na rua. E os outros, o senhor não pode colocar a vida de ninguém em risco. Ou seja, porque os motoristas não respeitavam o direito dos outros, foram criadas leis. Os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos, eles trazem uma divisão. Os 4 primeiros mandamentos, eles falam a respeito do relacionamento com Deus. Os 6 últimos mandamentos falam do relacionamento com o próximo. Mas por que Deus deu os 10 mandamentos? Porque o povo estava transgredindo. O coração estava transgredindo ao amor que deveriam dar a Deus. E eles estavam adorando a ídolos. Eles estavam dando o amor de Deus em adoração a outras coisas que não a Deus. Aí Deus vem e coloca regras para que esse povo, então, ame a Deus. Se o povo obedecesse a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, lá no passado, vocês já viram, por exemplo, dizer para Jacó,
para Abraão, para Isaac, para Noé, alguma lei dizendo, olha, você, todo sábado você vai ter que se ajoelhar e ficar contrito a Deus? Tem essa lei? Não, porque quando Jacó viajava, onde ele parava, ele fazia um altar. Isaac viajava, chegava da viagem, ele fazia um altar e adorava a Deus e agradecia a Deus. Abraão, por onde ia, fazia altar. Noé sai da arca e faz o altar. Ou seja, para quem já adora a Deus, não é necessário lei. Tem muita gente preocupada com domingo, o dia de adorar a Deus é o domingo, é o sábado. Sábado quer dizer descanso. Deus, ele queria que na semana tirássemos um dia de descanso e para consagrarmos a Deus. Porque senão você vai achar que você vai vir para a igreja para cumprir a lei. Porque Deus exige um dia, não. A lei, para os judeus, era o sábado. Só que nós tiramos um dia na semana para nos consagrar a Deus, lembrando a misericórdia e não como lei. Porque você vai dizer, eu sou salvo, eu vou todo domingo para a igreja. Lei não vai me salvar. Mas também a injustiça imperava no meio de Israel. Ninguém respeitava o próximo. A falta de amor estava impregnada no coração do povo, desde o maior até o menor. Por isso, Deus impôs os 6 últimos mandamentos para que eles aprendessem a lidar com outras pessoas. Olha, o descumprimento de leis provoca pagamento de multas, traz castigo, traz maldições. Sem as consequências, as pessoas simplesmente ignorariam a lei. Mas por que a pessoa diminui a velocidade perto de um pardal? Porque estão vendo aquela foto, cara. Deveriam pensar na razão da criação da lei e não na penalidade da lei. Paulo diz, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Leis foram criadas e dadas ao povo para regulamentar, para dirigir o povo para que eles mesmos não se destruíssem. As transgressões dos corações poderiam levá-los a destruírem a si mesmos. A lei veio revelar o mal que estava no coração. A respeito da salvação, não é possível que uma pessoa seja salva só por cumprir a lei que foi criada por causa do mal do coração. Porque quem diz que vai ser salvo porque cumpre a lei, está esquecendo disso. A lei só revela o que eu tenho de pior. É preciso de algo a mais para eu fazer o bem. Foi isso que Paulo disse. Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, e esse mediador é um. E o mediador não é de um, mas Deus é um. Revelando o mal contido em mim, o que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, eu me vejo sujo, eu me vejo pervertido como eu sou. Diante do monstro que eu vejo em mim, eu me sinto perdido. Foi isso que Paulo fez no capítulo 7 de Romanos. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O homem perdido diante do monstro que ele descobre ser, ele suplica pela salvação e por um Salvador. É por isso que Paulo lembra que a transitoriedade da lei, pois ela deveria prevalecer até que viesse o descendente. As pessoas desanimadas, angustiadas, perdidas diante da incapacidade de ser quem Deus exigia que fossem, elas estariam desejosas de terem um Salvador que cumprisse a lei em seu lugar. O descendente de Abraão, Jesus Cristo, veio cumprir a lei para que sua descendência pudesse ter paz com Deus. E esse relacionamento seria restabelecido. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Somente Ele foi habilitado para levar a nossa causa diante do Pai. Somente Ele foi aceito pelo Pai. Somente as suas obras foram perfeitas e puras para abrir as portas para a porta dos céus para os pecadores. É crendo nele que nós temos acesso ao Pai. Foi Ele o único mediador, por isso que Ele fala da aliança, que é o cálice da nova aliança no seu sangue. Somos, através do seu sangue, aceitos pelo Pai. Resumindo, a lei ela foi criada por causa da transgressão do coração humano. Ela não foi criada para ser cumprida e nem para dar méritos a fiéis. Você quer ver uma coisa? Quando se fala da lei, de o cumprimento da lei, você tem que pensar o seguinte, por que a lei diz assim, que você não pode falar falso testemunho contra o próximo, por exemplo?
porque você faria. Quando você diz assim, eu não vou mentir mais, o que você está dizendo? Que você é um mentiroso, que você vai se esforçar para não mentir. Quando você diz, eu não vou roubar mais, aí você está dizendo, eu sou um ladrão, e a partir de agora eu vou me esforçar para eu não roubar. Ou seja, a lei ela vem despertar que dentro de você há um mal terrível. Por isso que ela foi criada, pela maldade natural dos homens, para frear os nossos instintos naturais. A lei ela foi criada também para levar os transgressores a Cristo, pois desesperados pela triste condição de seus corações, os homens incapazes de cumprir a lei, desejando acesso ao Pai, festejariam a chegada do Salvador. Mas também vimos o texto, versículos 21 e 22, o confronto entre a lei e a graça. Os versículos dizem, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa recebida ou concedida aos que creem. Pensa em duas situações. O menino nasce num berço de ouro, numa família rica, ele tem todas as vantagens de nascer numa família rica, e aí os pais envelhecem e morrem. Esse menino tem a certeza de que todos os bens que pertenciam ao pai é dele. Isso é lei. A descendência leva a herança dos seus pais. Agora pensa noutra situação. Um menino abandonado, vivia lá no orfanato. Um casal vai até ele, gosta dele, leva ele para casa, cria ele, educa ele, e ao morrer esses pais, se os pais o adotaram como filho, se os pais deixaram determinado que ele receberia os bens, esse menino receberá os bens dos pais. Mas, caso contrário, ele não receberá. Ele vai receber as coisas baseado na promessa, na boa vontade desses pais que o adotam. Isso é graça. Meus irmãos, a lei determina regras que obriguem os homens a segui-la. A graça revela os caminhos do coração, induz os homens a esperar pelo fruto da bondade a ele revelada. Uma obriga, a outra gera esperança. A lei obriga, a graça leva a esperar no amor de Deus. Paulo aqui questiona, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? E afirma, de modo nenhum. Essa discussão ela é levantada principalmente pelo grupo que defende a obediência às leis para chegar a Deus. Eles criam uma oposição entre a graça e a lei, como se fossem dois lados opostos, quando, na verdade, a graça e a lei, elas foram criadas pelo mesmo Deus e com o mesmo propósito, salvar os homens. A lei não foi criada para condenar, mas para fazer o homem sentir a necessidade do Salvador. Dizem que a defesa da salvação pela graça induz à prática de pecados. É isso que eles falam da igreja presbiteriana, por exemplo, que nós não nos preocupamos em falar contra o pecado. Paulo, em Romanos 6, versículos 3 e 15, ele questiona, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? E responde, de modo nenhum. Também diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E a resposta é a mesma, de modo nenhum. Paulo não deixa dúvida de que a graça ela não induz ao pecado, pelo contrário, ela induz a gratidão por Cristo ter feito por nós o que nenhum de nós poderia ter feito por nós mesmos. Movidos pela gratidão por tudo que Cristo fez por nós, nós nos esforçamos não para fazer aquilo que por natureza nós faríamos em oposição a Deus, mas por gratidão, agradecendo porque Ele foi lá e Ele fez tudo por nós. A gratidão passa a ser a causa motora da nossa luta contra o pecado. Aqueles que defendem o cumprimento da lei como forma de purificação pessoal, eles defendem uma luta pessoal do pecador contra o pecado, e para isso eles criam leis mais severas e por isso se tornam legalistas. Criam leis duras para esconder os males do coração e para esconder outros pecados. Nenhuma lei pode dar vida
A lei, ela revela a morte que impera no coração dos homens. Por isso, Paulo diz, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida àqueles que creem. A lei não pode dar vida. A lei revela o coração morto. Se fosse possível dar vida, então o cumpridor da lei, ele se tornaria justo. Ele se tornaria merecedor de benefícios, como a Igreja Católica que cria santos, porque acredita nos méritos que as pessoas elas alcançaram. Nenhum homem é merecedor de nenhum bem e não é recompensado por cumprir a lei. Isso porque a lei não dá vida. Ela só revela que naturalmente a pessoa faria aquilo que luta para não fazer. Quando todos os homens se percebem perdidos por causa da revelação da lei, então ela terá cumprido o seu papel de revelar ao homem a sua carência de um Salvador. Deus deu leis para o homem descobrir a sua incapacidade de agradar a Deus, para que o homem dependesse daquele que Deus colocou para obedecer, para agradá-lo, para que os homens dependessem dele. Aí está a razão da existência da lei, a razão de ela não fazer oposição à graça. A lei leva o pecador a desejar a graça, a ter esperança de que receberá um bem que não merece, que será recebido por Deus dos céus, mesmo sem merecer, mas confiado naquele que foi enviado por Deus para salvar. A lei revela a maldade do coração dos homens e a sua carência de um Salvador. A graça revela a bondade de Deus e o Salvador que ele enviou. Então, elas não são opostas, pelo contrário, elas se complementam e direcionam o pecador para Cristo. Também o texto nos ensina, versículos 23 a 27, que a lei ela foi apenas um guia até a chegada da fé. Diz o texto, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quando o eletricista está preparando a casa para receber eletricidade, ele vai lá na parede e corta a parede para colocar canaletas. E dentro das canaletas é costume colocar um fio, ou colocar um arame, ou passar uma guia, para que quando então pronta a parede, tudo fechado, ele puxa através desse arame o fio que definitivamente vai ficar no lugar. A guia vai sair de lá, o arame não vai ficar lá. É somente um aio, é somente um condutor. A lei dada por Deus a Israel, através de Moisés, teve um papel transitório. Israel, por muitos anos, não foi guiado pela fé num Salvador, mas foi dirigido pela vontade de cumprir a lei, pois assim entendiam que seriam aceitos por Deus. Esse foi o comportamento geral do povo de Deus do Antigo Testamento. Não foi de todos, porque a gente vê exemplos, por exemplo, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac e Jacó, homens que mesmo sem lei andavam em fé, faziam questão de construir altares, adorar a Deus com um coração puro e com fé verdadeira. Deus deixou Israel ser iludido pelo seu coração corrompido. Deixou Israel tentar cumprir aquilo que nunca cumpriria. Deixou que se iludisse da esperança de dependerem de si mesmo. Esse foi o papel da lei. Pois quando não conseguiam cumprir a lei, eles se viam pecadores, falhos, faltosos e merecedores da maldição da lei, e assim desesperados buscavam o Salvador, o Redentor, aquele que faria por eles o que eles não poderiam fazer por si mesmos. Paulo diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. Deus encerrou sob a lei, para que valorizasse a chegada do Redentor, para que desejassem o Salvador, para que esperassem ansiosos a chegada do Messias. Daí alguns perguntam, quer dizer que no Antigo Testamento as pessoas elas eram salvas pelo cumprimento da lei, não pela graça? Não. A lei nunca salvou ninguém.
O texto quer dizer que antes de se cumprirem as promessas sobre o Messias, eles continuariam tentando cumprir a lei inutilmente, até que a profecia se cumprisse. Todos os que foram salvos desde o início até o fim dos tempos, eles foram e serão salvos pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. A promessa do Salvador feita por Adão e Eva, ainda no Éden, era de que nasceria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Todos os crentes, desde o início da história, se baseou na fé naquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mesmo sob a vigência da lei, as pessoas sempre foram salvas pela graça. Elas nunca foram salvas pela lei, pois nenhum homem conseguiu cumprir a lei, e o cumprimento da lei não mostraria salvação, mas mostraria suas falhas, as suas imperfeições. No relato da história de Noé, por exemplo, diz o texto lá em Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É sabido que na sua época todos estavam corrompidos. Mas como é que Noé era justo, se ele habitava no meio de um povo corrompido? A resposta está no versículo anterior, no versículo 8, que diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. O verso 7, Deus tinha dito que destruiria a todos. Todos estavam corrompidos, inclusive Noé. Todos seriam destruídos. Porém, a graça de Deus se manifestou salvadora a Noé. E Noé, então, teve na sua vida os efeitos da graça. E como acontece com qualquer convertido, teve uma mudança na vida de Noé. E as boas qualidades passaram a fazer parte da sua vida. Qualidades que nenhum outro homem possuía, pois ele não recebeu a graça como Noé recebeu. Viram? No Antigo Testamento, quem salvava é Cristo através da graça. Assim foi o papel da lei na vida do povo de Deus. A lei não foi dada como algo definitivo ou permanente, mas transitório e passageiro. A sua exigência tinha um objetivo e foi cumprido. O seu objetivo foi levar o povo de Deus até o Salvador. Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. O papel da lei era apenas revelar a necessidade do Salvador, pois nossos corações estavam corrompidos, incapazes de fazer a sua vontade. Carentes, necessitados. Ao perceber a presença do Salvador, nós agora nos levantamos, botamos os olhos dos céus, queremos o perdão de Deus, reconhecemos a nossa incapacidade, mas cientes da perfeição de Cristo, nós clamamos pela salvação. Assim como o arame, assim como a guia deixada pelo eletricista na parede, ela perde o seu objetivo e é retirada, assim também a lei, tendo cumprido o seu objetivo, já não tem mais o mesmo papel para nós. Ela continua sendo importante para nós, para revelar a vontade de Deus. Porque Deus, ele não quer que nós mintamos, que nós matamos ninguém. Deus quer ser adorado, Deus quer ser amado. Mas nós vamos procurar cumprir a lei, agora não para agradar a Deus, para poder cumprir a lei, para poder pagar por isso. Mas nós queremos agora cumprir a lei motivados pela gratidão, porque tudo já feito por nós. Veja, irmãos, que Paulo diz: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora, guiados pela fé naquele que nos justifica diante do Pai, nós somos redirecionados para uma relação íntima, próxima e abençoadora com Deus. Cientes do esforço divino para nos aproximar dele, nós agora nos esforçamos para ter uma vida santa, debaixo da vontade divina. Mas nós não tentamos cumprir para conquistar, mas tentamos cumprir porque fomos conquistados por Cristo. A lei cumpre o seu papel de nos levar a Cristo, como sempre fez, desde o momento que ela fora dada a Israel. Em último lugar, a graça, ela unifica a todos igualmente. O Evangelho, ele faz isso. Todos são iguais diante de Deus. Paulo diz de Sarte: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, diz os versículos 28 e 29. Não existe na face da terra nenhum homem e nenhuma mulher que seja digno da salvação. Todos nós carecemos da salvação. Todos estão debaixo da maldição da lei
E a lei, então, condena a todos aqueles que não cumprir todos os preceitos da lei. Então, todos os seres humanos já estão condenados pela lei. Todos, sem deixar nenhum de fora. Isso mostra que não há homem que seja melhor do que outro ou mais justo que outro. Assistindo um filme, há um tempo atrás, ele falava de uma erupção vulcânica no meio de uma cidade nos Estados Unidos. E essa erupção, ela causou muitos transtornos, mas eu quero chamar a atenção de uma cena final, quando os atores, então, eles olham para a situação caótica e todas as pessoas ali, elas estão cinzentas. Ali não havia negro, não havia branco, não havia índio, não havia japonês, ali não tinha homem nem mulher, porque as cinzas caíram e todo mundo estava exatamente igual, numa triste e imunda situação. É isso que a lei faz. Como aquela cinza do vulcão fez todo mundo igual, a lei ela vai nos colocar todos debaixo da maldição. Todos pecadores e carentes da graça. Todos incapazes do bem e prontos para o mal. Algo precisava ser feito. E o próprio Deus, então, enviou o Messias para cumprir a promessa lá do início da história. Com o advento de Cristo, tudo mudou. A esperança veio reinar em nosso coração. A fé, como Abraão teve em Deus, na confiança da sua palavra e na promessa garantida por ele, tem atraído pessoas ao Salvador. O evangelho pregado ao mundo não faz nada mais do que dizer: o Messias chegou, ele trouxe salvação, e aqueles que pela fé se unem a ele são salvos. Uma vez salvos, ninguém é maior do que outro. Do mesmo jeito, todos fomos encerrados debaixo da lei, assim também, todos que fomos atraídos pela graça salvadora, também somos igualados por baixo. Por isso Paulo diz: não há judeu, não há grego, não há escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Debaixo da graça divina não existe pessoas importantes e nem superiores. Não existe gente melhor do que o outro. Todos somos pecadores, condenados, porém salvos pela misericórdia divina. Nos tornamos filhos adotados em Cristo. Somos filhos na fé. Como o texto diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Cristo, o único ponto de contato com Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O abismo existente entre os homens e Deus é intransponível se nós quisermos atravessar esse abismo. Mas ele é transposto através de Jesus. Não há outro caminho a não ser ele. Sem Jesus, ninguém poderá ser salvo. Jamais poderá chegar aos céus. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Nós devemos ser gratos a Deus pelas ricas bênçãos que ele nos concedeu gratuitamente. Irmãos, nesse estudo nós tratamos da garantia do cumprimento da promessa. Vimos, em primeiro lugar, a estabilidade da aliança. Depois nós vimos a razão da existência da lei. Mostramos o confronto entre a lei e a graça. Mostramos que a lei ela foi um guia até a chegada da fé. E, por fim, a graça unifica a todos igualmente. A compreensão do papel da lei de Deus e da oferta da graça, ele nos fará cada vez mais humildes diante de Deus. Nos curvaremos diante do Senhor sem nos levar pela arrogância, como daqueles que pensam merecer alguma coisa da parte de Deus. Mas, confiantes nas suas promessas, nós seremos ousados para viver uma vida como filhos de Deus. Viveremos de modo diferente daquele que os nossos corações desejam e faremos a vontade de Deus, mesmo contra a nossa natureza. Mas faremos por sermos gratos pela graça revelada a nós. Continuemos a conhecer a vontade de Deus. Em Osés, Deus disse: o seu povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Todo o conhecimento de Deus, ele é importante para nós. E sabendo dessa importância, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nós devemos, então, ter essa preocupação para buscar ser fiéis ao Senhor, entendendo tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele deu a graça. Como não quiser a graça, Ele deu a lei. E eles, vendo que não podiam cumprir a lei, agora nós buscamos a graça do Senhor. Que com essa compreensão
possamos ser cada vez mais fiéis ao nosso Deus. Amém?